Professor, tá sem som. Quer dizer que todo o aviso que eu te dei para vocês não foi gravado, né? É bom. Obrigado, minha filha, por ter avisado. Vamos lá. Eu estava falando para vocês o seguinte. Deixa eu repetir aqui o que eu estava falando para vocês, já que está sem som. Eu estou com 30 alunos, tá? Dos 87 alunos que estão inscritos no Classroom, porque pode ser mais, tenha mais alunos, só 35% responderam, foram 58 alunos, tá? E eu estou com 30 alunos que estão seguindo o curso normalmente, tá? E eu estou pedindo para vocês, eu sei que vocês são muito ocupados, tem muita matéria, etc e tal, mas eu queria muito que vocês verificassem questões que vocês não estão conseguindo fazer, eu estou tendo algum problema tal, para trazerem para a sala de aula para a gente resolver junto, tá? Do quinto capítulo até o dia 9 para você fazer, certo? Então você tem 15 dias, tem 2 semanas para fazer 10 questões. Lógico que tem que fazer, explicar direitinho a questão e tal. E teve gente que copiou e tudo, aí eu tô não, eu fiz um pouco de vista grossa dessa vez, mas não vou fazer dessa próxima vez agora. Então, o quinto capítulo tem até o dia 9. E o terceiro e quarto capítulo, que é o assunto que a gente vai entrar, vai ter até o dia 23. E na semana daqui, se não tiver nada no colégio, a gente vai fazer no horário de aula, a gente vai fazer uma prova online, tá? Então eu faço 3 questões e só aceito na hora que você responder durante a aula, entendeu? Lógico que todas essas ATs você pode faltar uma, né? Mas somente uma, tá? Então foi basicamente isso que eu repassei, tá? Foi o aviso que eu dei para você. Qual vai ser o assunto de hoje? Hoje vai ser resolução de exercícios do capítulo 5, calorimetria, tá? E com isso eu quero fechar hoje calorimetria. Se não conseguir fechar hoje, na próxima semana a gente fecha calorimetria para começar com dilatação térmica. Agora lembre-se, é imperativo que vocês trabalhem junto comigo. Não adianta só eu ficar resolvendo questão, não adianta. Vocês têm que resolver a questão, errar e tentar resolver novamente, esse tipo de coisa, tá? E verificar quais são as questões que você tem dúvida para você poder tirar a dúvida aqui, dizer, ó, professor, tal questão, resolva aí tal questão, não sei o que e tal, aí a gente vai lá e discute a questão, tá? A gente está fazendo a questão aqui que o pessoal que fez chegou no resultado diferente do gabarito do livro, e eu vou fazer junto com vocês. A massa do ferro da barra metálica é de 200 gramas, 202 quilogramas, 2.000 gramas. E a temperatura inicial dele é o que ele quer saber, tá? Da barra metálica. Do ferreiro, e ele falou que o calor específico do metal, seu C pequenininho, tá? É 0,1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. Muito bem. Suponha que o ferreiro mergulhe a barra em um balde de água contendo o volume de 20 litros. Gente, essa passagem de litro para grama tem que ser mais ou menos imediata, tá? Porque você sabe que a densidade da água é de 1 quilograma por litro. Tá? Basta você pensar no litro de leite, que tem 1 quilograma, mais ou menos, de massa, tá certo? Então, 10 litros tem 10 quilogramas. Então, a massa de água, a massa de H2O, é de 10 quilogramas, ou seja, 10.000 gramas, tá certo? O calor específico da água, a gente sabe que é 1, né, por definição. E ele está na temperatura inicial, a água está na temperatura inicial de 20 graus Celsius. Tá?
20 graus Celsius. A temperatura do balde, a temperatura da água do balde sobe 10 graus Celsius. Então, se ela sobe 10 graus Celsius, a gente já pode concluir que a temperatura de equilíbrio, ou temperatura final, vai ser 20 mais 10, que vai dar 30 graus Celsius, tá certo? Essa é a temperatura final ou temperatura de equilíbrio, tanto faz. Você pode botar a temperatura. Desculpa, gente. Aqui não é aqui, não, é teta. Você pode botar a temperatura de equilíbrio ou temperatura final, tá? É igual a 30. Subiu 10, né? Igual a 30 graus Celsius, né? Com relação à sua temperatura inicial, ao chegar ao equilíbrio, certo? Ele estava com a temperatura inicial de 20, foi para 30, né? Porque subiu 10, né? Calcule esse daqui, ele quer saber isso aqui, a temperatura inicial da barra, certo? E ele deu os dados, ou seja, o calor específico da água, não apareceu um aqui, mas por definição é uma caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. E ele deu a densidade da água em centímetros cúbicos. Ora, é complicado ser em centímetros cúbicos, por que é complicado? Porque ele deu o volume em litros e não em centímetros cúbicos, tá? Então, só para você ficar sabendo, a densidade da água é 1 quilograma por litro, mas também é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa d'água Brasilite daquelas, cabe 1.000 litros d'água, que dá 1.000 quilogramas, né? Se você passar para decímetro cúbico, você vai cair 10 casas, porque aqui tá em metro cúbico, né? Então, é 1 quilograma por decímetro cúbico, tá? Decímetro cúbico. E para cair para centímetro cúbico, vai cair 1.000 vezes. Então, vai ser 1 grama por centímetro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico. Ô, Uma professor, o grama. que é que está acontecendo? Porque já me removeram da sala, já me botaram de novo. Como é isso? Que eu não estou entendendo nada. Eu não tô, como é? Eu não entendi o que você falou. Eu não Já entendi. me removeram, aí eu fui lá, entrei de novo. Aí agora, estava assistindo uma aula, saiu do nada. Não entendi nada. Não, mas aí não tem ninguém que possa remover. Só quem pode remover sou eu. Então, provavelmente a sua internet Ah, está em. pois já me removeram. Eu não sei quem é que tem esse poder de remover, porque aqui só quem pode remover. Como é? Porque aqui só pode remover sou eu. Tá? Aqui só pode remover do grupo sou eu. Cadê? Giovana está aqui. Então, caso aconteça de você sair de novo, fala comigo lá no, no WhatsApp, tá? Beleza? Tudo Tá. bem, Giovana? Então é o seguinte, isso daqui você tem que saber de cor, tá? Mesmo que a questão, o camarada dê, isso daqui tudinho você tem que saber de cor, tá? Porque a densidade da água é uma coisa que você sempre vai precisar, tá? Bem, agora vamos fazer a questão, né? Você vai ter o seguinte, o ferro está aquecido, então ele vai ceder calor, né? Então, o calor cedido pelo ferro, mais o calor recebido pela água e o balde, né? No caso, mas só que o balde aqui não está entrando, eu não estou vendo entrar na equação, porque ele está dizendo a temperatura da água do balde. Ele falou da água do balde, ele não falou que o balde vai aumentar a temperatura. Então, aqui, quando você abrir, você vai ter. Quando você abrir, você vai ter
Quem está cedendo é o metal, né? Então, a massa do metal, calor específico do metal e variação de temperatura do metal. Vou botar aqui só a variação de temperatura do metal. Mais a massa da água, vou botar A de água, tá? Calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água. Tá? Isso tem que ser igual a 0. Porque a quantidade de calor cedido tem que ser igual à quantidade de calor recebido, tá certo? Então, vamos continuar aqui e agora substituindo os valores. A massa do metal é 2.000 gramas. E eu não vou precisar de botar, porque agora está tudo em grama, e aqui está em caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico do metal é 0,1 caloria por cada grama grau Celsius. A temperatura de equilíbrio é 30. Então, vai ser a temperatura final, 30, menos a temperatura inicial, que é o que eu quero saber, tá? Temperatura inicial que eu quero saber. Então, essa é a nossa incógnita. Mais a massa de água, que no caso é 10 litros, vai dar 10 quilogramas, que dá 10.000 gramas. Então, dá 10.000 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura da água, a água está recebendo calor. Então, a temperatura final é 30 e a temperatura inicial é 20. Isso tudinho tem que ser igual a 0, tá? Então, vamos fazer a conta aqui e abrir esse parênteses, né? 2.000 vezes 0,1 dá 200. 200 vezes 30 vai dar 6. 2 zeros do 200, mais um zero do 30 vai dar 6.000. Mais 200 vezes... Desculpa, mais não, é menos. 200 menos a temperatura inicial vai ficar 200 vezes a temperatura inicial, que eu quero saber, 200 vezes a temperatura inicial, que eu quero saber, mais 10.000 vezes 1 vai dar 10.000, 10.000 vezes 10 vai dar 100.000, né? Vai dar 100.000. Vai dar 100.000. Isso tem que ser igual a 0, certo? Veja, se eu somar 6.000, né? Aqui, ó, vamos lá. 2.000 vezes 0,1 dá 200. 200 vezes 30, 200 vezes 30 vai dar 6 com 3 zeros, 6.000. Aqui dá 200 vezes a temperatura inicial, 200 vezes a temperatura inicial, mais 10.000 vezes 1 dá 10.000. 10.000 porque são 10 litros. 10.000 vezes 10 vai dar 100.000. 106.000, né? Uma temperatura meio esquisita. Então vai ficar menos 200 vezes a temperatura inicial, que é o que eu quero saber, vai ficar menos 106.000, né? 106.000. Esses sinais aqui você pode desprezar. Eu vou botar outra cor aqui. Vou botar outra cor aqui. Aí você tem a temperatura inicial do ferro, vai ser 106.000 dividido por 200. Cortando 2 zeros, você vai ter 1.060 dividido por 2, que vai dar 530. Eu não sei porque o pessoal deu 500 como resposta. Mas 1.060 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. E tem um zero aqui, 530 graus Celsius, tá? É porque o pessoal botou 500 como resposta. Eu vou colocar, deixa eu printar aqui, botar no grupo.
printar aqui, botar no grupo. Deixa eu baixar para baixo um pouquinho. Botar no grupo também, tá? Então, quem votou como 500, dá uma verificada aí no que divergiu, porque no meu cálculo deu 530 mesmo. Tá? Então, não divergiu do gabarito do livro, não, tá? Beleza? Teve 2 pessoas que botaram como 500, não foi? Na aula passada. Bem, vamos lá. Eu queria saber, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui, tá, gente? Eu já printei, já botei no grupo. Eu vou apagar aqui para fazer a 45. 45 é a questão que caiu no Enem. Tá? Aí tem 10 minutos antes da chamada. Dá tempo da gente resolver ela. Depois a gente vai fazer as questões mais complexas, que envolve gráfico, esse tipo de coisa, que o aluno sempre tem alguma dificuldadezinha, tá? Então vamos fazer a 45, beleza? E quem tiver com livro aí, alguém está com livro? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, não tem não. Se alguém tiver com livro aí, por favor, vai no gabarito. É só por preguiça mesmo. Mas se bem que eu posso ver o gabarito daqui, sabe? Posso ver o gabarito daqui. Tem um gabarito do livro do segundo ano. Pronto. Gabarito, capítulo 5. Capítulo 5. E a questão vai ser a 45. 45. Ele está colocando como letra B. Beleza, vamos ver. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. 45. Ele diz o seguinte: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. Não sei se isso é verdade ou não, mas tudo bem. Ou seja, a temperatura da água no final, a temperatura da água final, eu estou achando que vai ser 70 graus, né? Não sei. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Então, a temperatura do banho, vou botar de banho, vai ser 30 graus. Vamos ver onde é que ele quer chegar, né? 30 graus. Por isso, deve-se misturar água aquecida com água com a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus. Tudo bem, então a temperatura foi aquecida a 70 graus. Eu quero a temperatura... Eu tenho água a 70 graus. Eu quero a temperatura de equilíbrio de 30 graus. E vou obter outra água, água 2, botar água 2 aqui, que tem a temperatura de 25 graus, né? 25 graus Celsius. Então, eu vou misturar água com 25 graus Celsius com água a 70 e eu quero que resulte numa água a 30. Obviamente, eu vou ter que botar muito mais água a 25 do que água a 70, concorda? Para que, no final, eu tenha água a 30 graus, certo? Qual a razão? É exatamente isso que ele pergunta. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho de temperatura ideal? Bem, o calor específico da água não vai mudar. Então, eu vou cortar ela da equação. Por que eu vou cortar? Por que eu vou cortar ela da equação? Porque ela vai estar multiplicando todo mundo. Ela vai estar multiplicando todo mundo e vai ser igual a zero. Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou ter a massa quente, botar massa quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da massa quente. Tá certo? Mais a massa fria, que vai ser que vai receber, vezes o calor específico da massa fria, da água fria, variação de temperatura da água fria. Isso é igual a zero. Ora, quando uma soma é igual a zero, zero dividido
pelo calor específico da água, continua sendo zero, né? Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, vê, zero dividido por C é zero. Esse C dividido por C, ele desaparece, né? E esse C dividido por C, ele desaparece, concorda? Veja o seguinte, esse camarada aqui, que tem a massa quente, ele vai sair de 70 e vai chegar em 30, né? Então, a temperatura final dele é 30 e a inicial dele é 70, concorda? Essa é a massa quente. Mas a massa fria de água, ele estava em 25 e vai chegar em 30. Então, a temperatura de equilíbrio final vai ser 30 e partir de 25, é ou não é? Uma vai dar e outra vai receber. Ou seja, um vai dar negativo, outro vai estar positivo aqui, né? Porque aqui, ó, 70 é maior do que 30, né? Aqui 25 é menor do que 30, né? Então, 70 menos 30 dá menos 40. Menos 40 massa de água quente, mais 30 menos 25 dá 5 massa de água fria é igual a zero. Ele quer saber qual a relação entre a massa quente e a massa fria. Então, ele quer que a massa quente fique no numerador e a massa fria fique no denominador. Primeiro, eu tenho que passar esses 5 para lá, tá? Então, eu vou ter menos 40 massa quente igual a menos 5 massa fria. Só que ele quer a relação entre a massa quente sobre a massa fria. Então, eu vou dividir de ambos os lados pela massa fria. Então, eu vou botar outra cor aqui, tá? Eu vou dividir ambos os lados pela massa fria. Fazendo isso, a massa fria aqui desaparece, tá? Então, eu já tenho o que eu quero aqui, tá certo? Então, eu tenho... E esse menos, eu posso cortar com esse menos aqui. Então, eu vou ter aqui 40 massa quente sobre massa fria, que é o que eu quero, é igual a 5. Tá? Agora eu posso dividir por 40 desse lado e dividir por 40 desse lado de cá, né? Então aqui simplifica. Então, a relação entre a massa quente e a massa fria, vai ser de 5 por 40. 5 por 40, eu posso simplificar por 5, né? 5 por 5 dá 1 e 40 por 5 dá 8. Essa conta aqui é interessante vocês saberem, tá? É interessante. Quando você divide por 2, dá 0,5. Quando você divide por 4, dá 0,25. Quando você divide por 8, dá 0,125. Aí depois vocês fazem aí, tá? Mas é interessante você saber isso de cabeça. Então, a relação entre massa quente e a massa fria vai ser de 0,125, que é o que ele está pedindo, tá? Então, eu vou repetir. Vamos ver se o gabarito dele deu letra B, né? Foi a letra B o que ele deu? Foi letra B, tá certo. Tá certo? Não bateu com o dele, né? Então vamos lá. Vamos ver, vamos examinar esse problema novamente, tá certo? O camarada aqueceu no aquecedor solar a 70 graus Celsius. Mas ele quer que a água fique a 30 graus Celsius. Então eu tenho que misturar com água mais fria do que 30, né? E ele diz que eu posso misturar com a água a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius tem que chegar em 30. E 70 graus Celsius também tem que chegar em 30. Então, a temperatura de equilíbrio, a temperatura final das duas águas misturadas, tem que ser 30. Então, está aqui, ó. Temperatura final, menos a temperatura inicial. No caso da água aquecida, temperatura final é 30, temperatura inicial é 70. No caso da água fria, temperatura final é 30 e temperatura inicial é 25. Maria. Quase que meu... Agora, por que eu cortei esses Czinhos aqui? Porque quando você tem uma soma igual a zero,
Você pode simplificar por C, porque 0 dividido por C é zero, entendeu? Então, você pode dividir por C. Então, você pode dividir todos os termos por C. Então, isso aqui dividido por C, tchau C. Isso aqui dividido por C, tchau C. Ou seja, não vai depender de C, tá? O calor específico da água é igual para todo mundo. Então, você tem massa quente vezes menos 40. Você tem massa fria vezes 30 menos 25, tem 5. Passando para cá, você tem 40 massa quente igual a 5 massa fria. Agora, você quer passar massa fria para cá dividindo, você divide ambos os lados pela massa fria, porque a massa fria aqui, você simplifica, ela desaparece, tá? Então ficou 40 massa quente sobre massa fria igual a 5. Agora você quer desaparecer o 40. Então você divide ambos os lados por 40. Aí, a igualdade você dividiu. Então ficou massa quente sobre massa fria igual a 5 sobre 40, que é igual a 1 sobre 8. Agora, essa decorebazinha aqui, eu vou dar a dica para vocês, tá, gente? É interessante você saber potência de 2. O inverso de 2 é 0,5, tá? Só para você saber, tá? O inverso de 2 ao quadrado, que é 4, é 0,25 ou 25%. O inverso de 8 é 0,125, tá? E o inverso de 16 seria 0,0625. Você vê que isso daqui, ó, tem relação a 5 elevado a 1. Esse aqui tem relação a 5 elevado a 2. Esse aqui tem relação a 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E esse aqui tem relação a 5 elevado a 4. Tá? Então, eu sugiro que vocês saibam essa tabelinha de cabeça, porque ajuda muito, tá? Na resolução de problemas, tá certo? Ajuda muito mesmo quando você sabe isso aqui, porque você não precisa fazer conta. Porque, caso contrário, você teria que pegar o 1 e dividir por 8. 1 dividido por 8 não dá para dividir, aí você vai para a casa decimal, você bota 0, vírgula, e bota um 0 aqui. 10 dividido por 8 vai dar 1, 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Agora vai para a casa da centesimal, então bota 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Aí vai para a casa milesimal. 40 dividido por 8 dá 5. E aqui sobra 0. Então, dá. Mas, em vez de você fazer essa conta, 1 dividido por 8, tá certo? É muito melhor se você souber logo decorado que 1 sobre 8 é 0,125. É interessante, tá? Para você, tá certo, gente? Então, eu vou fazer a chamada agora. Eu vou dar um print aqui e vou perguntar a vocês se vocês. Primeiro eu vou fazer a chamada. Deixa eu botar no grupo. Eu vou fazer a chamada porque eu tenho aquele problema da aula que uma entra na outra. É importantíssimo que vocês façam as questões, tá? Então, primeiro eu vou fazer a chamada. Por favor, bote seu nome e turma. Tá gravando, tá? Acho que. Então. Pronto, gente. Falta alguém assinar? A gente não vai ter. Vai ajudar muito.
Vai mesmo. Depois eu vou te explicar por que é essa tabelinha, tá? Isso é uma parte de matemática. Porque o contrário também é verdadeiro, viu? Dividir por 25 é a mesma coisa de multiplicar por 4. Eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Deixa eu perguntar agora. Pronto, agora eu queria saber se você entendeu essa questão e a outra que era 530, né? E teve muita gente que chegou em 500, né? Então, muita gente não, duas pessoas, né? Eu queria saber se as pessoas que chegaram em 500 viram que dá 530 mesmo, e essa última questão se deu para entender. Aí eu gostaria que você colocasse sim, ou então mais ou menos, e você faça. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta assim, objetiva, tá? Ó, não entendi tal parte, tá? Então bote sim ou mais ou menos. O pessoal que está acompanhando o curso, está acompanhando, não está tendo dificuldade, né? É isso que eu estou sentindo. Agora, eu preciso de dúvidas de vocês, porque eu vou passar para o terceiro capítulo e quarto sem pressa, não estou com pressa. Mas se vocês não tiverem dúvida no capítulo 5, não tem por que eu ficar no capítulo 5, né? Concorda? Mas não tenho vergonha de colocar mais ou menos, fazer a pergunta, entendeu? Ninguém está com pressa aqui, tá? Ninguém está com pressa, beleza? Então tá bom, gente. Eu já fiz a chamada, né? Eu vou explicar aqui, tá? Rapidamente. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui, só para ter um espaço. Vou dar uma dica de matemática para vocês, para ajudar vocês a fazer alguns cálculos que caem muito, tá? Caem muito. Uma coisa que você precisa, assim, conhecer, ajuda muito você conhecer, é a potência de 2, tá? Ou seja, 2 elevado a zero é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 a segunda é 4, 2 a terceira é 8, 2 a quarta é 16, 2 a quinta é 32. Então, essa sequência, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, até 1024, tá? É interessante você saber. Agora, vê só, por que que o inverso, por exemplo, você dividir por 25, você tem um número qualquer dividido por 25. Em vez de você fazer essa conta, 25 é 100 sobre 4. Vou botar x, tá? Vou botar x, que pode servir para qualquer número. X dividido por 25. Você tem uma conta, vamos começar dividido por 5, tá? Dividir por 5, você sabia que é a mesma coisa de multiplicar por 2? Eu vou te mostrar por quê. Uma fração, se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, ela não se altera, não é isso? Só que o que acontece? Quando você multiplica embaixo por 2, ela vira uma fração decimal, que é fácil de trabalhar. Então, quando você tem um número dividido por 5, você, em vez de dividir por 5, você multiplica por 2 e divide por 10, entendeu? Então, por exemplo, me dê um número aí. Alguém, se arrisca aí, alguém, me dê um número de 5 algarismos, de 3 algarismos, 3 algarismos. 359. 359. 57. Não, 359, beleza. Eu vou dividir por 5. Pô, não é muito mais fácil eu dobrar esse cara aqui, porque 9 dobrando eu sei que dá 18, vai 1. 5 dobrando eu sei que dá 10 e 1 aqui dá 6. E agora eu boto uma vírgula, acabou. Veja se não vai dar 61, isso aqui dividido por 5, né? Em vez de dividir por 5, eu multipliquei por 2 e dividi por 10.
Veja se não é, ó. 359 dividido por 5. Lascou, né? Deu 35. Dá 7, né? Como é que é? Como é o nome? A exceção que quebra a regra, né? Eu acho que é porque eu dobrei errado aqui. Eu dobrei errado. Desculpa, gente. Eu dobrei errado. 9 dobrado dá 18, vai 1. 5 dobrado dá 10, vai 1, né? E 3 dobrado dá 7, concorda? Dobrei, certo? Então, 71,8. Então, aqui, 35 por 5 dá 7, 7 dá 35, 0. Baixou 9. Muita gente até erra aqui. Baixou 9. 9 dá 1, 1 vezes 5, 5 para 9, 4. Aí, vírgula, botou 0, dá 8, né? Agora, questões mais complexas ainda, por exemplo, e se você for, em vez de 25, for 25? 25 é a mesma coisa. Vê, se você multiplicar por 4, tá? Multiplicar por 4 em cima e embaixo, você divide por 100, né? Então, em vez de você dividir por 25, você multiplica por 4. E depois tira duas casas decimais. Então, vamos pegar esse mesmo número aqui, tá? E dividir por 25. Então, 359 dividido por 25. Em vez, eu vou dobrar duas vezes. Vai dar 71,8. Agora eu vou dividir. Vou multiplicar. 8 vai dar 16, vai 1. 1 vai dar 2 e 1, 3. Agora não vai nada, né? E 7 vai dar 14, né? E boto uma vírgula aqui. E agora eu faço na calculadora, porque fica melhor, né? Então, eu tenho 359 dividido por 25, que dá 14,36, entendeu? É muito melhor você multiplicar por 4 do que dividir por 25. E, por exemplo, se fosse 125, dividir por 125. Acontece de dividir por 125. Aí você multiplicar por 8, porque 125 multiplicado por 8 dá 1.000. Tá? Então você multiplica por 8 e tira as casas necessárias. A mesma coisa acontece. Aí você acontece de você ter o número que é 1 sobre 8. 1 sobre 8. Ora, veja só. Se o cara dividido por 125, você multiplica por 8, o cara, quando você divide por 8, vai dar um 125 aqui. Agora, quantas casas você vai tirar? Como é 8, vai ser 3 casas. 1, 2, 3. 0,125, entendeu? Então, você tem essa coisa decorada. Se for 1 dividido por 16, dá 0,625. Isso, quando você for aprender negócio de elétron, você vai ter lá a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga, né? A carga de um elétron, né? Um elétron, tá certo? Então, quantos elétrons precisa para dar um coulomb? Vai ser exatamente esse inverso. Então, vai aparecer um 625 aqui em cima. Aí a potência de 10, depois você vê qual é que dá. Mas você não erra, pelo menos na numeração, tá? Então, isso aqui é uma dica de matemática. É interessante você saber de cor, tá, gente? Deixa eu abrir esse parênteses. Depois você vai se habituando, entendeu? Aí vai ficando mais fácil, tá? Porque você fazer conta, você não deve fazer conta. A conta é a última coisa que você deve fazer, porque muitas vezes você pode simplificar a conta no meio do caminho, entendeu? Bem, gente, como vocês não estão me pedindo para resolver questão, eu vou sugerir uma questão para resolver, mas eu gostaria que na próxima aula vocês sugerissem questões, tá? Deixa eu ver uma questão boa aqui. Deixa eu ver se tem alguma de vestibular. Não tem aqui. De vestibular não tem.
Deixa eu ver aqui uma que seja interessante. Essa é interessante, mas demora muito. Deixa eu ver outra aqui. Vamos resolver essa 27. Vamos resolver essa 27 aqui, que me parece mais simples. Mas eu gostaria que vocês vissem essas outras questões, a 26, a 30, a 31 e tudo, que a gente resolve na próxima aula. Olha, se vocês não criarem dúvidas, eu vou passar para frente do assunto, tá, gente? Então, venham com dúvidas, tá? Tentem fazer alguns exercícios, até porque vocês têm que fazer 10 exercícios, né? Para a sua T, né? Para a próxima T, tá? Tudo bem que é daqui a 15 dias, mas 15 dias chega, né? Teve gente que a desculpa foi que não entregou porque a internet caiu na hora que ele foi entregar. O que é que eu fiz? Eu corrigi 3 dias depois. Eu corrigi hoje de madrugada. Teve até gente que ficou dizendo, vá dormir, professor, vá dormir. Eu corrigi hoje de madrugada. Então, quem entregou atrasado até a hora que eu corrijo, aí eu corrigi hoje de madrugada. Então, o prazo de entrega foi dia 22. Mas dia 23, 24, quem entregou até dia 24, até 25, na hora que eu corrigi, tá valendo, entendeu? Então vamos lá, vamos tentar conversar sobre a questão 27, e se der, eu vou fazer o esboço da outra questão, porque a outra questão demora bastante, porque tem uma fonte calorífica, aí tem potência, aí tem a quantidade de calor pelo tempo e tal, aí tem outras coisas. Se bem que aqui parece que tem potência também, mas tudo bem, vamos lá. O gráfico representa a curva de aquecimento de uma massa de 200 gramas de uma substância. Então, ele não diz a substância, então provavelmente a gente não sabe o calor específico da substância, a gente não sabe o calor latente da substância, sabe? A gente só sabe que a massa da substância é 200 gramas, tá certo? Inicialmente no estado sólido. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa parte daqui está no estado sólido, essa parte está fundindo ela, ou seja, está passando para o estado líquido, e essa parte está no estado líquido, tá bom? É isso que ele quer dizer, quando ele está inicialmente no estado sólido, tá? E note que o gráfico aqui está em tempo. E aqui está em temperatura. Então, o tempo, quando você coloca alguma coisa no fogo, a quantidade de calor que você vai fornecer, quando você coloca alguma coisa no fogo, vai depender do tempo que você coloca a coisa no fogo, não é isso? Quanto mais tempo você coloca a coisa no fogo, mais calor você está fornecendo para o cara que está no fogo, né? Depende da quantidade de tempo, concorda? Isso é o que a gente chama de potência. O que é potência? Desculpa, gente, deixa eu botar outra cor aqui. O que é potência? Potência é a relação entre a energia e o tempo, o trabalho e o tempo. Ou, no caso da gente, a quantidade de calor e o tempo, tá? Quanto mais calor você fornece em pouco tempo, você tem a potência maior. O seu fogão é muito bom. Se você fornece pouco calor e leva muito tempo para fornecer esse calor, a potência é baixa. Então, a potência é diretamente proporcional ao calor e inversamente proporcional ao tempo, tá? Então, isso aqui você tinha que saber, porque isso aqui foi dado no primeiro ano, quer dizer, foi dado não, né? Porque vocês não tiveram aula no primeiro ano, mas foi dado agora, tá certo? A potência é a relação entre energia, trabalho ou calor pelo tempo, tá? Quanto mais calor, mais trabalho realizado, maior potência. Quanto menos tempo, por isso que está no denominador, quanto menor o tempo para realizar um trabalho, maior é a potência. Então, quanto menor o denominador, maior a potência. Quanto maior o calor, o trabalho, a energia, quanto maior o calor, o trabalho e a energia, é diretamente proporcional, maior a potência, tá? Então, a potência é a relação entre a quantidade de calor e o tempo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Inicialmente no estado sólido, realizando
realizado por uma fonte de calor de potência constante. É interessante o cara falar potência constante, por quê? Porque se você quiser saber a quantidade de calor, basta você pegar a potência do cara e multiplicar pelo tempo, porque a potência é constante. Se a potência é variável, você está aumentando e diminuindo o fogo. Aumentando e diminuindo o fogo, vai o tempo endoida, né? Porque aí você está fornecendo muita potência, está fornecendo pouca potência. Então, quando você tem uma potência constante, basta multiplicar pelo tempo que você vai ter a quantidade de calor que você forneceu. Você está lá, bota no fogão. O fogão tem uma determinada potência. Multiplicou pelo tempo que você permaneceu no fogo, ele vai te dar a quantidade de calor que você forneceu no total, tá? Uma fonte constante de igual a 5 quilocalorias por minuto. Veja só, gente. 5 quilocalorias por minuto é uma espécie de pegadinha, porque não está em caloria, está em quilocaloria, e não está em segundos, né? Está em minutos. Mas como o tempo aqui está em minutos também, aqui o tempo também está em minutos, aí tudo bem, vai ser de 14 até 12 minutos aqui, né? Então, a potência do cara é 5 quilocalorias a cada minuto. Ora, gente, por favor, vamos raciocinar. Se você fornece 5 quilocalorias por minuto, em 2 minutos você fornece 10, né? Em 3 minutos você fornece 15, né? Precisa multiplicar aqui, né? Se eu pegar a potência e multiplicar pelo tempo em minuto, eu vou ter a quantidade de calor em quilocaloria, não é? Determine o calor latente. Ora, se ele quer o calor latente, ele vai querer o calor latente de fusão. Ele quer aqui, ó. A incógnita dele é o calor latente de fusão. Tá? Então, você tem que perguntar, o que é o calor latente de fusão? O calor latente de fusão, você consegue... A quantidade de calor para fundir alguma coisa é a massa vezes o calor latente de fusão. Então, o calor latente de fusão vai ser a quantidade de calor que você fornece para fundir alguma coisa dividido pela massa, né? Eu só passei essa massa para cá dividindo, né? Só isso. Então, o calor latente de fusão vai ser a quantidade de calor dividido pela massa. Eu tenho a massa. E o calor eu consigo calcular, porque de 12 para 14 passou 2 minutos, né? Então, veja só, aí eu já tenho todos os elementos que eu preciso. Por quê? Eu preciso, para calcular o calor latente de fusão, eu preciso da quantidade de calor. Eu tenho como calcular a quantidade de calor. Porque eu tenho potência, 5 quilos. Vou botar as unidades, tá, gente? Só para a gente cortar bonitinho. 5 calorias por minuto. E eu tenho tempo, né? De 12 para 14 passou 2 minutos, não é? Nem preciso botar 14 menos 12, né? Minuto corta com minuto. E eu vou ter o quê? 10 quilocalorias. 10 quilocalorias, tá certo? 10 quilocalorias. Pronto. Agora, veja, se eu quero o calor latente de fusão, eu já tenho a quantidade de calor que eu calculei e tenho a massa que ele deu. Só que a massa está em grama, né? Então, o que é que eu faço? Eu pego o calor latente de fusão, vai ser o quê? 10 quilocalorias vai ser 10.000 calorias. Dividido por 2, dividido por 2 minutos. Dividido pela massa, que é 200 gramas. Eu quero em calorias por grama. Então, esse zero eu corto com esse zero, esse zero eu corto com esse zero, e 100 dividido por 2 vai dar 50 calorias por grama. O calor latente de fusão dele, tá? 50 calorias por grama. Beleza, gente? Beleza? Então vamos lá. O gráfico representa... Vou dar um repeteco aqui rápido, tá? O gráfico representa a curva de aquecimento de uma massa de 200 gramas. Então ele deu a massa de uma substância. Então ele não falou qual era. Estado inicial sólido. Então eu sei que aqui está sólido, eu sei que aqui está líquido e eu sei que isso aqui é fusão, porque é do sólido para o líquido, né? E ele fica, a substância é uma substância pura, porque ele não muda a temperatura.
E ele passa a temperatura de 700 graus Celsius. A gente nem utiliza esse dado, tá? A gente não utiliza esse dado, tá certo? A temperatura para a gente é irrelevante, a temperatura que ele funde, tá? Isso é um pouquinho maior do que o chumbo. O chumbo é 400 graus. Isso deve ser zinco, alguma coisa assim. Bem, não importa. Aí uma fonte tem a potência constante de 5 quilocalorias por minuto. Ora, em 2 minutos vai dar 10 quilocalorias, não é? Então, eu tenho a quantidade de calor, tenho a massa, consigo calcular o calor latente. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu consigo calcular o calor latente de fusão. O calor latente de fusão vai ser a quantidade de calor dividido pela massa. Quantas calorias eu preciso para derreter cada grama? É só simplificar que você acha, tá? Então eu vou passar lá para o grupo, tá certo? E dessa vez agora eu vou perguntar a vocês se vocês faltou alguém assinar, porque eu vou ter que passar, eu vou ter que copiar e passar para o pessoal do terceiro ano. Quem é que está rindo aí? 671, kkkk. Beleza. Faltou alguém assinar? Assina agora, porque eu vou mandar o link para o pessoal do terceiro ano. E quem assinou, tragam dúvida para a próxima aula. A próxima aula é 8 horas da segunda-feira, tá? 8 horas da segunda-feira, tá bom? Beleza, gente? Beleza, então. Então, falta mais alguém assinar? Quem já assinou pode sair sem problema, já está o tchau. Podemos trazer questões. Tchau, Lógico, professor. lógico. Tchau, minha querida. Lógico, Laura. Se você trouxer questão, eu choro de prazer aqui. Eu rezo para Deus. Ô, minha filha, o aluno que traz uma questão para o professor, ele pode trazer qualquer questão. Bem difícil. Diz, eu vou botar uma questão bem difícil para o professor, quero ver se esse professor resolve. Tem aluno que traz assim, né? Ele nem quer aprender, quer ver se o professor resolve. Pode trazer qualquer questão, qualquer uma, tá? Contanto que seja de física ou de matemática, né? Não traga questão a nível pessoal, não, pelo amor de Deus. Beleza, gente? Então, tchau, gente. Tchau. Até segunda-feira às 8 horas, né? Segunda-feira às 8 horas, tá? Eita, eu esqueci de parar de gravar.